Olá, queridíssimos irmãos e irmãs do culto do Evangelho da Noite. É com grande alegria que nós vamos abrir o ano de 2022 com esse culto de hoje, que é do dia 6 de janeiro de 2022. Primeiro culto do ano, quando vamos dar então prosseguimento ao nosso estudo do Evangelho de Marcos. Nós demos uma parada nas últimas 2 semanas, uma celebrando o Natal e a semana passada fazendo um culto de encerramento do ano de 2021 e de abertura do ano de 2022, que eu espero que tenha sido frutífero para vocês, que vocês tenham gostado. Então hoje daremos início a essa celebração maravilhosa com a leitura do livro Fonte Viva, é a lição 14, que é indagação oportuna, que eu acho que é muito oportuna. Disse-lhes, recebeste vós o Espírito Santo quando crestes? Que é em Atos dos Apóstolos. Lucas, em Atos dos Apóstolos, que está provavelmente narrando, capítulo 19, versículo 2. A pergunta apostólica vibra ainda em todas as direções, com a maior oportunidade nos círculos do cristianismo. Em toda parte há pessoas que começam a crer e que já creem nas mais variadas situações. Aqui alguém aceita, aparentemente, o Evangelho para ser agradável às relações sociais. Ali, um indagador procura o campo da fé, tentando acertar problemas intelectuais que considera importantes. Além, o enfermo recebe socorro da caridade e se declara seguidor da Boa Nova, guiando-se pelas impressões de alívio físico. Amanhã, todavia, ressurgem tão insatisfeitos e tão desesperançados quanto antes. Nos arraiais do Espiritismo, tais fenômenos são frequentes. Encontramos grande número de companheiros que se afirmam pessoas de fé, por haverem identificado a sobrevivência de algum parente desencarnado, porque se livraram de alguma dor de cabeça ou porque obtiveram solução para certos problemas da luta material. Contudo, amanhã prosseguem duvidando dos amigos espirituais, de médiuns respeitáveis, acolhem novas enfermidades ou se perdem através de novos labirintos do aprendizado humano. A interrogação de Paulo, contudo, cheia de atualidade. A indagação de Paulo continua, contudo, cheia de atualidade. Que espécie de espírito recebemos no ato de crer na orientação de Jesus? O da fascinação? O da indolência? O da pesquisa inútil? O da reprovação sistemática às experiências dos outros? Se não abrigarmos o espírito de santificação que nos melhore e nos renove para o Cristo, a nossa fé representa a frágil candeia, suscetível de apagar-se ao primeiro golpe de vento. Graças a Deus. Graças a Deus, e graças ao Cristo de Deus, e graças ao Espírito Santo de Deus. Graças também ao nosso patrono São Francisco de Assis, patrono da Aliança da Fraternidade, e graças a toda a egrégora do Evangelho da Noite, da Aliança da Fraternidade, e a nossa egrégora, a nossos guias e protetores espirituais, individuais e de família. Graças a toda essa espiritualidade,
nós queremos agradecer o fato de aqui estarmos mais uma vez, iniciando mais um ano aos pés do Cristo, para darmos continuidade ao estudo do Evangelho de Marcos. Já estamos no capítulo 3 e nós queremos então agradecer a todo esse período que passamos agora, recente, o Natal, o Ano Novo, e por estarmos já no início desse novo ciclo do ano de 2022. E dessa forma, Senhor, queremos rogar para que tenhamos uma boa hora, né, ao lado da espiritualidade, que possamos ter o contato com toda essa espiritualidade divina, que ela possa comparecer em nossa casa, realizar o culto do Evangelho da Noite, sanitizar os nossos lares físicos e espirituais, os nossos templos, e também, quiçá, possamos levar um pouco dessa vibração para os nossos vizinhos, os nossos familiares, na família espiritual e na família consanguínea. Abençoa, Senhor, essa hora que passaremos juntos, na paz do Cristo, e que nós possamos, Senhor, aurir todas essas vibrações maravilhosas que vêm do alto e que chegam até a nossa casa nesse momento. Dessa forma, gostaríamos de iniciar o culto da noite de hoje, falando o lema da nossa casa, paz e fraternidade, e o lema de Francisco, paz e bem, graças ao bom Deus. Então, queridos irmãos, nós vamos continuar de onde paramos. E onde paramos? Nós paramos no capítulo 3. A gente, no último culto, fez os últimos versículos do capítulo 2 e fizemos de 1 a 6 do capítulo 3. E agora, então, nós vamos fazer... são 3 títulos, tá? O capítulo 3, versículos 7 a 12, que intitula-se no Pastorino, Jesus retira-se. Depois de 13 a 19, a escolha dos 12, quando então saberemos quem são os 12 apóstolos. 20 a 21, a família de Jesus. E sobre o mesmo título, dentro do mesmo estudo, 31 a 35, também a família de Jesus. Porque são temas que são correlatos e compactos. Vejamos aqui como Marcos narra: Jesus retira-se. Jesus fez a cura da mão atrofiada dentro da sinagoga, num dia de sábado, para enfiar o pé na porta mesmo, né? Dentro da sinagoga, num dia de sábado. E então, na frente de todo mundo lá, escribas, fariseus, sacerdotes, sumo sacerdote, pessoal que frequentava a sinagoga. E agora, no versículo 7, Jesus retirou-se com seus discípulos para o lado do mar. E da Galileia o seguiu grande multidão. Também da Judéia e de Jerusalém, da Idumeia, da além Jordão e das circunvizinhanças de Tiro e Sidom, sabendo o povo quantas coisas fazia Jesus, foi ter com ele em grande número. E ele recomendou a seus discípulos que tivessem um barquinho sempre à sua disposição por causa da multidão, a fim de que não o apertassem. Porque curou a muitos, de modo que todos os que padeciam qualquer doença se arrojavam a ele para que os tocasse. E os espíritos atrasados, quando viam, prostravam-se diante dele e clamavam: Tu és o Filho de Deus. E muitas vezes os advertiu de que não dessem a conhecer. Vou fazer esse pedaço
que é o título Jesus Retira-se. Então vocês vejam bem que coisa interessante, né? Ele fez a cura da mão atrofiada, os escribas fariseus se retiraram e foram se encontrar com os herodianos, e decidiram o que fazer com ele, que era tirá-lo de circulação, eliminá-lo. E Jesus se retirou lá de dentro da sinagoga. Inclusive agora ele vai começar até a dar preferência a ficar nas periferias, primeiro porque a sinagoga já não comportava o grupo de pessoas que vinha atrás dele pedindo cura. E segundo, que ele já não estava sendo mais bem quisto nas sinagogas. Ele já disse qual era a boa nova, o que ele vinha trazer, então ele não era mais bem-vindo. E agora repara bem, quando na antiguidade o lugar que não tinha sinagoga, os judeus se reuniam e faziam seus cultos perto de um corpo d'água, maiormente um rio. No caso aí eles vão tratar é o lago, né, que o pessoal chamava, né, tanto faz como o mar, né, o mar da Galileia, quanto o lago de Genezaré, que é o mesmo corpo d'água. E aí Jesus vai se retirar para lá. Você vê que deve ter alguma coisa a ver com a renovação dos fluidos, né, e a transmutação do trabalho que a equipe espiritual realmente fazia, e dessa limpeza, né, daquele grupo que vai procurá-lo, e também da transmutação de energia, no caso, quando as energias podem ser tratadas. Então ele já vai fazer perto de um corpo d'água, tá? Ele fazia dentro da sinagoga, que é um lugar que tem uma egrégora, que tem os espíritos que também são capazes de realizar esse trabalho. Ou então, ele já com a egrégora da religião que ele vem fundar, né? Muita gente do outro lado também, que era também do mosaicismo, né? Que eram os da religião judaica, também trabalhando, né? Do outro lado não tem essas fronteiras, e um ou outro vai ficar reticente, esse não vai ser aviltado, fica só trabalhando lá na sinagoga, né? E aí ele retirou-se depois da cura, que falou: ué, mas que o sábado serve o homem ou o homem é o sábado? Né? É lícito fazer cura aos sábados, né? Ou não fazer? E aí esse não fazer é equivalente a fazer o mal, se você não está fazendo bem. E aí retirou-se com seus discípulos, nem todos ainda, né, enumerados, como veremos no próximo título, para o lado do mar. O mar, nesse caso aí, não é o mar, é o mar da Galileia. E da Galileia o seguiu grande multidão, também da Judéia e de Jerusalém, da Idumeia, da além Jordão e das circunvizinhanças de Tiro e Sidom, sabendo o povo quantas coisas fazia Jesus. O povo quer milagre. Foi ter com ele em grande número. E o que acontece? Aquilo que eu falei, Jesus começou a fazer as curas, né, os exorcismos, que isso era uma forma didática de atrair as pessoas, que as pessoas vêm pela dor, né? E, em princípio, a pessoa que está legal, ela não vai fazer, o que ela vai fazer no templo, né? Geralmente, é claro que agora a gente já tem as pessoas que estão mais despertas e que mesmo fora da dor se convenceram, não, tem que fazer alguma coisa pelo próximo, tem que trabalhar, né? Ou
espiritualmente e ou materialmente. E aí, inclusive agora a pandemia é uma verdadeira conclamação a isso, né? A que as pessoas possam realizar, né, o seu trabalho. Então, dessa forma, nessa época, né, claro que tinha espíritos evoluídos, mas a maioria ia lá para obter uma cura, um exorcismo, né? Por isso que ficava cheio. Até porque ninguém sabia, esse povo que ia atrás dele, a maioria não sabia nem quem era ele. Assim, esse trabalho que o Mateus faz, olha, esse aqui é o Filho de Deus prometido há 1.600 anos lá no Antigo Testamento. A maioria não sabia. Até porque, vamos falar aqui, a gente está falando, porque tem os judeus da sinagoga, Jesus acabou de sair da sinagoga. Mas vamos lembrar que, como o judaísmo é uma religião que é uma nacionalidade, né? Então, implica ter uma língua, ter uns costumes, tanto do fazer no dia a dia, quanto da comida, quanto uma nacionalidade. Então, assim, e quem é que é judeu? É a pessoa que é nascido da mãe judaica, judia. Então, a essa época, que não tem ainda cristianismo, ele está trazendo, todo mundo era judeu, todo mundo filho de judia era judeu. Então, eles viviam ali dentro daquele costume, né? Era um mundo que você nascia e morria e nada mudava, a comida era a mesma, né? Não tinha ciência, os modos de viver eram o mesmo, as vestimentas eram a mesma, era o mesmo pele de camelo para fazer não sei o que, era o mundo mesmo. Comida era a mesma, pão ácido, né? Então, as pessoas não se questionavam quanto à religião, elas simplesmente eram. Então a maioria não era fervorosa. Começa assim, que a sinagoga já tinha o sábado, que era o dia para não fazer nada. Você não podia fazer nada. Você podia andar até a sinagoga e depois voltar para casa. Não é? Então já era o dia para você ir na sinagoga. A sinagoga tinha vários átrios. Então o primeiro átrio ia todo mundo. Ia quem era judeu, quem não era judeu, quem praticava, quem não praticava. Então a sinagoga era o ponto de encontro. Então, assim, você estava ali. Vai começar o culto, aí já passava desse átrio para o outro. E tinha o átrio das mulheres. E aí a pessoa estava ali professando, mas não tinha essa fé toda, entendeu? Ele estava ali, tinha um relacionamento com Deus razoável. E era esse o mundo que nós estávamos vivendo. Então, as pessoas que estão lá ouvindo Cristo, em princípio estão ouvindo um judeu. Todo mundo da família do Cristo era judeu. Tinha vários sacerdotes da família do Cristo lá de Nazaré, parentes de Maria, que eram judeus, entendeu? O pai e a mãe, eles não eram, o pai não era um sacerdote, mas ele era muito ligado ao templo. E os parentes eram. Então por isso tem a passagem, a famosa primeira passagem de Jesus em Nazaré, e tem a segunda. Quem está lá, ele é convidado a falar. Quem está lá na sinagoga de Nazaré, sentado, ouvindo, eram os primos dele. Tanto é que depois até, quando eles estão informados que não vai ter milagre em Nazaré, que estavam pensando assim, nossa, o primo está fazendo milagre aí na Judéia toda, aqui vai ser um arraso. Vamos lá que vou pedir coisas fantásticas. Aí ele chegou lá, disse que não ia ter milagre, aí quando acabou já levaram Cristo para jogá-lo no penhasco. Uma passagem interessante, que são os primos, né? Inclusive não é um penhasco perto não, tiveram que andar uns quilômetros até chegar lá no penhasco, que era um lugar onde tradicionalmente se arremessavam pessoas indesejadas. Enfim, isso é uma outra passagem. Mas então, eles estavam indo ouvir esse povo aí, era mais um judeu, né? Era uma pessoa que já tinha se apresentado aos 12 anos, né? Não sei se eles lembram disso.
para os sumos sacerdotes, tinham conversado com o sumo sacerdote, né? Enfim, mas esse povo que veio ali do entorno, eles estão vindo para ver milagre, para receber. Então, e aí o que ele fez? Ele recomendou aos discípulos que ainda não estavam numerados, quer dizer, alguns, eles não foram todos numerados como uma chamada que vai ser agora no próximo estudo, próximo trecho. Eles foram sendo chamados ao longo, aí já devia ter uns 5 ou 6, né? Então ele está falando assim, ele pediu para os discípulos, eram exatamente quem? Pedro, André, João e Tiago, que eram da colônia de pescadores que tinham barquinho. Aí já, deixa o barquinho preparado, que se tiver muita gente, eles começarem a me empurrar, eu entro no barquinho e fico falando do barquinho. Eles ficam na praia, eu fico no barquinho. E aí ele já fez porque eles já tinham essa noção, que vai aparecer lá também na hemorroísa, porque curou muitos, de modo que todos os que padeciam de qualquer doença, se arrojavam a ele para que os tocasse. Começava a fazer um empurra para tocar no Cristo para aurir algum milagre. E os espíritos atrasados, quando o viam, prostravam-se diante dele e chamavam: Tu és o Filho de Deus. Esses espíritos atrasados, já venho falando aqui há algum tempo, eles eram atrasados, mas eles não eram muito atrasados, né? Porque eles conseguiam ver a áurea do Cristo e eles, você vê, os encarnados estão na dúvida. Quem é ele? Ele faz... Coitado do Cristo que precisa fazer milagre para eles acreditarem. E tem gente lá falando: olha, esse aí é o Cristo de Deus, estão lembrados? Né? Aí você veja bem, né? Mas os obsessores, eles de longe, eles veem a aura do Cristo. Esses obsessores aí são mais evoluídos do que os encarnados. Porque a gente sabe que não basta você morrer para virar santo. Então não é porque você morreu que você vai ficar vendo espírito de luz. Só se você tiver uma vibração boa para ver o espírito de luz. A maioria não vê o próprio anjo da guarda. Vamos falar a verdade. Né? Então, esses obsessores que botavam o olho, já sabia, ele é o Filho de Deus, sei que lá, eram os obsessores que já estavam no ponto de evoluir. Né? Eram os obsessores com noção. Né? E aí, você veja bem, ele, além das curas, fazia esse trabalho de limpeza, vamos dizer assim. E aí, continuando, agora os versículos 13 a 19, a escolha dos 12. E depois subiu ao monte e chamou para junto de si os que ele mesmo quis. E eles aderiram a ele. Então ele vai falar da escolha dos apóstolos, da chamada. Já tem alguns seguindo ele, segundo os outros evangelhos, principalmente João. Então, reparar, mesmo o Cristo sendo Cristo, mesmo ele sendo evoluído, ele vai... Depois subiu ao monte e chamou. Subiu ao monte no Evangelho, pode ser ele mesmo parado ali, fazer a conexão com Deus, que em outras palavras é a oração. O contato com Deus. A oração não é dizer palavras. A oração é o contato que você faz com Deus. Você pode simplesmente... pensar, por exemplo, em Jesus, na figura que você tem dele, pode ser uma bola de luz, e fazer a conexão. Mas nós, encarnados, nesse nível, a gente, conversando com Jesus, é mais fácil fazer a conexão. E aí depois, mas mesmo Cristo fazia. Várias vezes ele põe isso aí, que isso é indicação.
Não é, agora eu sou evoluído, nem preciso mais. A minha vida é uma oração. Olha só, nesse plano, na atual conjuntura, eu não sei. Tem alguém assim? Quer dizer, deve ter, né? O mundo tem, agora está caminhando para 8 bilhões de pessoas, né? Então deve ter alguém até, diria. Mas não é o comum dos mortais. Cada um sabe de si. Eu tenho que... Vou fazer oração, parar, me concentrar, e às vezes é difícil, né? Eu faço esse culto aqui de noite, porque durante o dia toca campainha, passa o moço vendendo camarão, da pamonha sumiu, do ovo também, agora é camarão e o peixe lá de Cabo Frio, entendeu? E é difícil, gente. Vamos assumir as nossas dificuldades. Então designou 12 para estarem com ele e para enviá-los a pregar. Ou seja, ele vai começar o ministério, vai começar o curso prático de pregação. Ele já vai escolher os 12 para poder enviá-los em duplas. Vai dar o curso para eles de pregação. Então esses 12 não é gente lá, olha, meu dedinho está quebrado, conserta. Não é isso não. Esses são os que vão ouvir a palavra mesmo. E que depois que ele foi embora vão continuar pregando. E olha aí o que ele falou. Estarem com ele para enviá-los a pregar. E ter autoridade de expulsarem os espíritos desencarnados, né? Ou espíritos que às vezes aparecem imundos. O Pastorino às vezes põe entre aspas obsessores, desencarnados. E eis os 12 que designou Simão, a quem deu o nome de Pedro. Ele era Simão, né? Lembra? Aí vou te chamar de Cefas, que quer dizer pedra, que depois quando translitera de um idioma para o outro, Pedro. Então Simão, ele deu o nome de Pedro. Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago. O irmão do Pedro é o André, tá? Vamos ver se ele botou aqui. A quem deu o nome de Boanerges. O Boanerges, e só o Marco é que relata isso. Ele deu o nome dos dois, do Tiago, que é o Tiago maior no caso, que é irmão do João, o João Evangelista, que é neném aí, tem 21, 22, tem 21 anos mais ou menos, 20, 21. E o Tiago maior, porque ele é mais velho, não é porque ele era mais alto, não. E ele deu, segundo Marcos, Boanerges é a voz do trovão, né? Eles tinham, isto é, filhos do trovão. Ou a voz do trovão. André, esse André é o irmão do Simão, não sei por que não botou lá em cima. Felipe, inclusive está na ordem de chamada segundo João. Foi essa ordem aí, os 5 primeiros foram esses aí. Bartolomeu, né, que é uma transliteração de Natanael, também aparece em outros textos como Natanael. Mateus, o que era o cobrador de impostos, que ele já chamou. Tomé, que não é o Tomé do ver para crer. Tiago, esse é o menor, filho de Alfeu. Tadeu, Simão Cananita e Judas Iscariotes, que o entregou. Então ele fez essa chamada e agora eles vão começar a segui-lo como discípulos mesmo, né? E aí vem esse item que ele está dividido em dois momentos, que é a família de Jesus, tá? Então ele está de 20 a 21, que é essa passagem aqui. E entrou em casa e, mais uma vez, a multidão afluiu de tal modo que nem sequer podiam comer pão.
Quando seus parentes souberam disso, saíram para segurá-lo, porque diziam, está fora de si. Então, o que chegou lá em Nazaré, né, a 30 quilômetros de distância, ou seja, 2 pontes Rio-Niterói, uma distância assim, você ir para Niterói pela ponte e voltar. Essa é a distância entre Cafarnaum e Nazaré, tá? E aí ele entrou em casa e mais uma vez a multidão afluiu. A multidão estava atrás dele. Às vezes ele conseguia dispensar a multidão, que ele ficava fazendo cura, até o povo acabar e ir embora. Mas isso até foi um pouco antes, tá? Agora ele fica chegando mais gente, vai fazendo cura, vai chegando mais gente. Por isso que preparou até o barquinho. E aí chegou a Nazaré, já estava correndo na Galileia inteira e até nos outros lugares, como no Além Jordão, né? Como estava descrito nos versículos anteriores. E os parentes ouviam que ele já estava fazendo cura dentro da sinagoga, agora já estava fora da sinagoga. E os parentes, quem? A mãe e os irmãos, né? Os irmãos eram aqueles primos de primeiro grau, que eram filhos do irmão, né? Do José. E eles foram lá para resgatá-lo, para salvá-lo, né? Olha, ele não para, tem sempre gente em volta dele, ele está fazendo as curas, o pessoal da sinagoga não está gostando, o pessoal fora da sinagoga, lá na beira do lago, está sugando ele. Então a mãe e os irmãos foram lá para salvá-lo, para ver como é que estava. E então, quando seus parentes souberam disso, lá em Nazaré, saíram para segurá-lo. Essa é maneira de, né? O pastorino transcreve mais ao pé da letra. Porque diziam, está fora de si. Diziam não era a família, era o povo. E aí, isso é capítulo 3, 20 a 21. Aí 31 a 35 é aquela passagem mais famosa. Chegaram sua mãe e seus irmãos, e ficando do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ficando lá de fora porque não tinham como entrar pelo motivo acima, né? Estava sempre cheio. E muita gente estava sentada ao redor dele e disseram-lhe, olha, tua mãe e teus irmãos e tuas irmãs estão lá fora te procurando. E ele perguntou-lhes, dizendo, quem é minha mãe? Ou quem são os meus irmãos? E olhando em torno para os que estavam sentados em roda, disse, eis minha mãe e meus irmãos. Pois quem fizer a vontade de Deus, esse é irmão, irmã e mãe. Lindo, né? O que ele está dizendo? Que ele está trazendo, né? Primeiro que todos somos filhos de Deus, uma vez que fazemos a vontade do Pai que está no céu. Quem é essa pessoa que faz a vontade do Pai que está no céu? Ele está dizendo, é você ser o Espírito Santo na terra, ser o mandamento de Deus na terra, ser a lei de Deus na terra, você falar, viver, segundo o Pai enviou o Filho para nos dizer, né? E então, já trouxe essa nova, todo mundo, né? Pode ir direto ao Pai, falar com o seu próprio Pai. E a outra é, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? São todos que fazem a vontade do Pai que está no céu, mais uma vez. Então, assim, somos todos irmãos, na verdade, nem tem pai nem mãe, isso é uma coisa mais biológica, né? Mais para reencarnar, relativo à carne. Porque, na realidade, pai e mãe, a gente está se referindo a uma coisa biológica. Quem proporcionou eu ter um corpo material para encarnar e para poder salvar, tirar minhas dívidas, né? E porque espiritualmente somos todos uma individualidade. Então você é pai, mãe, irmão na Terra da personalidade, naquela persona que você encarnou agora, né? Por exemplo, eu, Mauro, tenho um pai, tenho uma mãe, tenho uma irmã, tenho um primo, tenho uma tia.
são todos maravilhosos. Fui passar o Natal na casa do meu tio e da minha tia com meus primos, porque minha mãe e minha irmã estão lá em São Paulo. Tá, mas isso é o Mauro, nessa configuração, nessa personalidade. Mas já reencarnei com muitas outras personalidades, com muitos outros pais, mães, tios, tias, entendeu? Então isso é uma coisa da carne. Pai, mãe, primo, tio, é da carne, da matéria. E na minha individualidade, somos todos espíritos, todos irmãos, em Deus. Entenderam? Então não viu como é que não tem tudo a ver? Então esse episódio aqui do capítulo 3, ele é muito bonito porque ele envolve toda essa complexidade, né? Material e espiritual. Vamos agora passar ao nosso passe, né? Que vai ser dado pelos nossos guias e protetores espirituais e os anjos guardiões ou guardiães, como queiram, de cada um aqui presente. Sentaremos bem confortavelmente e vamos ouvindo esses mantras e fazendo essa conexão e na presença das vibrações do arcanjo São Rafael, transmutando energias e reenergizando-nos e podendo também transmutar nossas energias maravilhosas. Elevemos mais uma vez os nossos pensamentos ao Pai e confiemos. Nós pedimos ao Cristo para que possam os nossos amigos espirituais, juntamente com os nossos protetores aqui presentes, realizar através deste passe fluídico terápico o tratamento particularizado de acordo com as necessidades que cada um apresenta. Que seja suavemente depositado em nosso corpo fluídico, mental e físico o remédio advindo das camadas superiores da vida, tão bem preparados por corações amorosos para nos atender. Rogamos ainda que os benefícios deste passe se estendam aos nossos lares, envolvendo de forma carinhosa nossos familiares, parentes, amigos, vizinhos, proporcionando-lhes igualmente tratamento eficaz. Intimamente pedimos forças para desenvolver em nós coragem, discernimento, paciência e bom ânimo em nossa lida diária, nos colocando agora na posição de receptores abertos à boa influência do alto, alentando a nossa consciência de que somos seres oriundos e viventes no universo de Deus. Agradecemos a nossa coexistência com o nosso próximo e a atual reencarnação que nos colocou em contato com os elementos indispensáveis às nossas necessidades de evolução, rogando inspiração para que possamos aproveitar a oportunidade da mesma para exercitar o perdão e a busca sincera pela harmonização íntima, sem deixar de atender aos reclames da lei de progresso e evolução. Finalmente pedimos equilíbrio moral e emocional, inspiração nos padrões do Evangelho, para que possamos solucionar com os nossos esforços os problemas que nos envolvem. Resignação positiva sem estagnação, compreensão para agir com amor-ação sem ser subserviente, proteção e forças para manter a vigilância e disposição para realizar a nossa reforma maior, graças a Deus. Graças a Deus, graças ao Espírito Santo de Deus, graças ao Cristo de Deus, graças ao nosso patrono São Francisco de Assis, a egrégora do Evangelho da Noite da Aliança da Fraternidade e todos esses numerosos espíritos que tanto nos auxiliam, nossos guias e protetores espirituais
individuais e de família, e os nossos anjos protetores. Que Jesus, o Cristo, possa abençoar todos esses espíritos trabalhadores, todos esses que participam do Evangelho da Noite ampliado nas nossas casas, e que nós possamos, Senhor, ainda humildemente mandar, Senhor, um quanto de energia para a saúde do planeta, para a saúde do planeta Terra, para essa humanidade encarnada e desencarnada, para essa Gaia, o nosso querido planeta Terra, quanto organismo celeste e energético, espiritual. Que nós possamos ser, Senhor, ser abençoados em nossa casa, os nossos lares possam ter sido sanitizados, que os miasmas possam ter sido encaminhados, que porventura algum irmãozinho perdido possa ter sido então encaminhado para o seu futuro ditoso através dos seus guias e protetores espirituais. Jesus o Cristo abençoa os nossos templos, que são os nossos corpos, através da energia do Arcanjo São Rafael, reenergizando-os, igualmente sanitizando-os, igualmente encaminhando energias menos ditosas e também energias que possam ser transmutadas. Jesus abençoa-nos também, nossos bons intentos, nossa vida diária, para que possamos levar essa energia aurida para a nossa senda, para compartilharmos com os nossos irmãos essa senda. Jesus abençoa, envolve e abraça ainda todos os irmãos que estão na posição de mando, de dirigência, de países, de estados, de municípios, aqueles irmãos que gerem grandes montantes de matéria, de energia acumulada na forma de dinheiro, de propriedades, que esses irmãos possam também ser inspirados no sentido da melhor maneira de dividir e de chegar até os outros irmãos que repartem com ele a senda, com eles, no caso. Então, abençoa todos esses e, Senhor Jesus, dá-nos a permissão para dar por encerrado o culto do Evangelho da noite de hoje, dizendo o lema da Aliança da Fraternidade, Paz e Fraternidade, e o lema de Francisco de Assis, Paz e Bem. Que tenhamos todos uma excelente semana, na paz do Cristo, agora, hoje e sempre, graças a Deus. Muito obrigado, Senhor.